prazer estar aqui. Eu sou o Bruno aqui de Marília, onde eu moro, sirvo a Deus com a minha família, inclusive o nosso bebê João, que acabou de chegar essa semana, por isso se vocês ouvirem algum chorinho de bebê, não se incomodem. Mas é um prazer, né? Obrigado pela oportunidade. A minha participação vai girar mais em torno do que eu entendo para mim ser a importância do TJC2, né, do movimento. Eu vejo assim que o TJC2, né, não é apenas algo que está buscando o cumprimento de João 17. Eu vejo já como uma resposta da oração de Jesus, uma expressão da oração dele, né, acontecendo. E é muito interessante. Só pelo fato, né, de o TJC2 trabalhar também com a questão de Israel, com a questão do entendimento, né, do plano de Deus para Israel e para a igreja, já é muito importante, né? Essa semana mesmo, segunda-feira, eu fui ao supermercado e esbarrei lá com um rabino aqui ortodoxo aqui em Marília, um dos poucos judeus que tem aqui na nossa cidade, né? E o que era para ser só um shalom acabou virando uma conversa de mais de uma hora, na qual ele falou a maior parte do tempo, eu deixei ele falar, eu senti de Deus que devia só ouvir ele, né, em amor. E, assim, claro, como ortodoxo, ele fechado, contrário a Yeshua, mas, ao mesmo tempo, eu vi nele, assim, uma abertura, né, uma sede, uma fome de algo mais, de conhecer algo. Só que, infelizmente, ele teve, para vocês terem uma ideia, algumas experiências ruins, negativas em igrejas. Para você ver a abertura dele, ele foi em igrejas, ele recebeu o convite, se foi e tal, mas ele teve experiências negativas. Numa dessas idas, ele ouviu o pastor começou a falar, não, porque os judeus negaram a Jesus e tal, falando na frente dele ali, né? Então, assim, há uma necessidade ainda tremenda, né, de instrução para nós, para a igreja, sobre Israel, realmente uma grande necessidade. E tem dois testemunhos que me inspiram bastante, que sempre que me remetem ao TJC2, de dois que eu considero, né, dois heróis na fé. Um é não sei se você já conhece, já ouviu falar do Pastor Yun, né, o irmão conhecido como Homem do Céu, né? O apelido dele é da China. E eu li outro dia um livro dele. Outro irmão que me encoraja bastante, o testemunho que me remete ao TJC2, uma experiência que ele teve, é o David Wilkerson. E eu vou começar falando do irmão Yun, porque eu estava lendo o livro dele, ele contando a história dos irmãos na China, e todo aquele contexto de perseguição, de milagres também. E eu acho muito interessante aquele livro dele, porque olhando para a realidade deles, para o contexto deles, eu pessoalmente acredito que é um cenário muito possível no futuro aqui no Ocidente, aqui no Brasil, não só em termos de talvez de oposição, de perseguição, mas também de manifestação do poder de Deus. Mas dois fatos que me chamam a atenção lá no livro dele. Um é uma das muitas vezes que ele ficou preso e foi torturado, Deus deu um alento para ele quando ele se encontrou com o padre Yu na cadeia, né? Então ele teve um alento ali porque ele encontrou um irmão na fé, e o padre Yu, ele disse que no começo ficou meio resistente, né? Mas depois ele viu que esse pastor era um homem de Deus, então eles fizeram amizade. O pastor Yu definiu ele como um homem cheio de conhecimento, né? Conhecer hebraico, conhecia grego, conhecia muita coisa. E depois eles criaram uma amizade que continuou depois da prisão também, quando eles foram liberados. O pastor presenteou ele com Bíblias, que lá na China é um item de luxo, né? Uma coisa muito difícil. Então, foi uma grande amizade. E outro fato é que esse irmão Yun, ele é um dos que, lá na China, idealizaram aquele movimento de volta não, rumo a Jerusalém, né? Que não tem ligação com o TJC2 diretamente, mas eu sinto a vontade de falar esse fato, porque eu lembro que no evento do ano passado com os irmãos da Ásia, o Moses, eu lembro que o Moses comentou desse movimento rumo a Jerusalém também, né? Eu conheci o Moses, por sinal, lá em Jerusalém, quando eu estive lá em 2019, no outro evento, não ligado ao TJC2, conheci ele, um rapaz mesmo apaixonado por Jesus, né? Então, ele citou esse fato, o irmão Yun é ligado a esse outro movimento, e eu achei interessante que lá do outro lado do mundo, lá na China, Deus falando algo parecido com esse lado de cá, né? Rumo a Jerusalém, de volta a Jerusalém.
né? Então, achei muito interessante e o TJC2 trabalha com esses dois aspectos, né? A unidade do corpo de Cristo, a unidade entre judeus e gentios, no retorno do Senhor Jesus, nesse contexto da volta de Jesus, né? Essa unidade. Então, acho muito forte, achei muito forte esse testemunho também do pastor David Wilkerson, para concluir aqui. Eu li um livro dele, ele falava um livro conhecido da década de 70, A Visão, um livro bem conhecido, onde ele teve ali uma experiência, uma visão que Deus deu para ele sobre o fim dos tempos, sobre eventos que na década de 70 não estavam acontecendo, nem se imaginavam, seria um absurdo imaginar, e que hoje já estão acontecendo. Então, acredito que o restante também vai acontecer. Mas tem um fato que ele fala ali no livro que achei muito interessante, que Deus mostrava para ele que no fim dos tempos haveria duas igrejas, a igreja falsa e a igreja verdadeira, né? A igreja falsa, que seria uma coalizão de igrejas protestantes com a igreja católica e um monte de aberração acontecendo, mas a igreja verdadeira também, a união de evangélicos e católicos, e ali num só espírito e vivendo ali como a igreja de Atos. Então, são dois testemunhos que me chamaram muita atenção, que me encorajam. Só para concluir agora mesmo, essa semana tive uma coincidência muito legal. Hoje ela, acho que ela não vai estar aqui, que ela está viajando, mas a Ivone, eu conheci a Ivone essa semana, tem um vídeo no canal do TJC2 Brasil, que é um curso de hebraico. Aí tem uma moça falando, né, de um curso de hebraico, fazendo a propaganda, né? E, para minha surpresa, essa moça, a Ivone, ela é norte-americana, mas ela mora no Brasil, mora aqui em Marília, mora aqui na minha cidade, e conheci ela numa outra reunião de oração. Acabamos nos descobrindo esse fato, né? Essa coincidência, né? E apesar de ter um vídeo com ela lá no canal, ela não conhecia ainda o TJC2, então eu resumi para ela, compartilhei com ela um pouco da visão. Hoje ela não pôde estar aqui, que ela está viajando, mas eu creio que em breve ela vai estar aqui com a gente também. Então, essas conexões que Deus proporciona para a gente, né? Então, é uma bênção e a gente está vivendo um momento assim, eu creio que Deus está acelerando as coisas, né? Parece que Deus está conectando pessoas, Deus tem um propósito realmente nisso. Então, é isso aí. Agradeço a oportunidade e é um privilégio fazer parte do que Deus tem feito.